Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Eu me chamo David e, juntamente com a minha amiga Tamara, produzimos esse vídeo como uma atividade para a disciplina de Antropologia 1 do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de Viçosa. Aqui trataremos principalmente sobre o texto Além de Natureza e Cultura, de Felipe Descolat. Além disso, faremos considerações sobre o autor indígena Ailton Krenak, sobre o animismo e também sobre a relação entre sociedade e meio ambiente. Antes de tudo, eu acho válido a gente fazer uma breve apresentação do autor. Philippe Descolat nasceu em Paris em 1949 e atualmente, com 72 anos, é um antropólogo francês. Philippe Descolat estudou tanto filosofia quanto etnologia na Escola Normal Superior de Lyon. Na tese em etnologia, Philippe Descolat teve a orientação de Lévi-Strauss, um importante antropólogo contemporâneo. Um dos assuntos estudados por Felipe Descolat consiste na reflexão sobre a relação entre natureza e cultura, tema este que também foi muito estudado por seu orientador, Lévi-Strauss. Atrelado a isso, vamos encontrar também estudos de Felipe Descolat que irão tratar sobre as relações de socialização de povos originários. Logo, temos Felipe Descolat como um especialista em povos indígenas da Amazônia Equatorial, especialmente dos povos Achuar do Equador, que são seu foco de estudo. Embora a imagem retrate as crianças do povo Achuar brincando, esse mesmo povo que vive na Amazônia Central, eles vêm lutando, tanto em campo quanto em tribunal, contra empresas chinesas que buscam explorar seu território em busca de minérios e de petróleo. Agora nós iremos falar um pouquinho do texto Além de Natureza e Cultura, do Felipe Descolat. E para compreender esse texto e seus desdobramentos, é preciso entender o que é ontologia. E ontologia ela é basicamente um ramo filosófico responsável por estudar conceitos relacionados à existência, ao ser, à realidade. Então, nesse sentido, Descolat desenvolve a obra dele em 4 ontologias principais, que seriam o animismo, o totemismo, o analogismo e o naturalismo, e ele ainda afirma que essas ontologias perpassam por duas noções universais entre as sociedades humanas, que seria a noção de fisicalidade e de interioridade. E ainda o Felipe Descolar fala que essas noções se caracterizam como princípios básicos inatos da existência humana, ou seja, elas se apresentam de uma maneira universal. Porém, ainda que ela seja um fator universal, essas noções se dão de maneira variada em cada sociedade. Então, as conexões, interpretações, expressões e interações entre dois planos de fisicalidade e de interioridade, elas se apresentam de uma maneira variada dependendo do grupo percebido. Então, a gente entende que todas as sociedades ela tem uma percepção de que não existe alguém ou algo que é feito só de interioridade, que seria a mente sem o corpo, ou só de fisicalidade, que seria o corpo sem a mente. Então, por exemplo, ainda citando o autor, quando que nós temos um sujeito inteiramente hipotético, vazio de qualquer informação prévia sobre o mundo, pode usar este equipamento para mapear seu ambiente através de um processo de identificação. Então, essa identificação seria um mecanismo para perceber diferenças e similaridades entre si e não humanos. Então, essas ferramentas de interioridade e fisicalidade são responsáveis por a gente conseguir fazer uma atribuição ou negação seletiva dos atributos de um outro ego, de um outro alguém. Então, e quando que a gente fala de não humanas, né, eu ressalto que a gente pode estar falando de, por exemplo, plantas, animais, solo, montanhas, enfim, tudo aquilo que está de certa maneira inserido na natureza. Então, a partir disso, como que a gente falou anteriormente, essas 4 ontologias elas podem ser orientadas a partir das noções de fisicalidade e interioridade, sendo que o totemismo ele pode ocorrer a partir de um sujeito humano e não humano que possuem fisicalidade e interioridade análogas. O analogismo ocorre quando fisicalidade e interioridade dos sujeitos humanos e não humanos são inteiramente distintas de si.
O naturalismo ocorre quando a fisicalidade é percebida de forma similar entre o sujeito humano e não humano, mas a interioridade de outro é inexistente. E o animismo, por sua vez, ocorre quando os sujeitos humanos e não humanos possuem interioridade similar e a fisicalidade diferente. E a partir do que foi exposto, né, a gente apresentou cada antologia de maneira mais simplificada, e agora a gente vai dar ênfase principalmente à ontologia do animismo. Nesse sentido, Descolar irá explicar o animismo como uma ontologia baseada na ideia de continuidade de almas e descontinuidade de corpos. Ou seja, o fenômeno do animismo pode ser compreendido como a relação entre comunidades humanas e corpos não humanos, onde pessoas dotam plantas, animais e outros elementos de seu ambiente físico de subjetividade e irão estabelecer com essas entidades todo tipo de relação pessoal, seja de amizade, de troca, de sedução ou de hostilidade. Ou seja, consiste em um esquema em que humanos e muitos não humanos são concebidos como dotados do mesmo tipo de interioridade. Embora muitas comunidades tenham essa relação com a natureza e o ambiente, entendemos também que sociedades urbanas, né, da modernidade, elas vão ter uma relação um pouco diferente com o meio ambiente. Essas sociedades, durante a modernidade, elas sofreram transformações de caráter produtivo, né? Como, por exemplo, o surgimento do capitalismo e das indústrias, que transformaram essa relação entre sociedade e meio ambiente e transformou e desnaturalizou essa relação, que passou a ser algo inerte, opaco, basicamente um sinônimo de recurso e de mercadoria. Então, assim, a gente entende que com o surgimento da modernidade, as trocas que sempre existiram entre sociedade e natureza, elas se tornaram basicamente e ganharam basicamente um caráter exploratório, um caráter, né, desequilibrado. De certa forma, indo contra essas ideias que se tornaram comuns na modernidade, temos autores como Ailton Krenak, um escritor, ambientalista e líder indígena que vai pensar e ajudar a compreender como essa relação estabelecida entre a sociedade e o meio ambiente na modernidade funciona e como isso impacta a nossa realidade. Dentre as contribuições desse autor, no livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de 2019, nós vamos nos deparar com diversos pensamentos valiosos para a discussão aqui apresentada, né? Sobre o afastamento entre humanidade e natureza, o autor diz, abre aspas, fomos durante muito tempo embalados com a história de que somos a humanidade. Enquanto isso, enquanto seu lobo não vem, fomos nos alienando desse organismo de que somos parte, a Terra, e passamos a pensar que ele é uma coisa e nós outra, a Terra e a humanidade. Eu não percebo onde tem alguma coisa que não seja a natureza. Tudo é natureza. O cosmos é natureza. Tudo em que eu consigo pensar é natureza. Enquanto a humanidade está se distanciando do seu lugar, um monte de corporações espertalhonas vão tomando conta da Terra. Fecha aspas. A partir disso, podemos receber e compreender um pouco sobre as relações entre sociedade e meio ambiente que se diferenciam do que se tornou comum na modernidade. As relações escritas por Ailton Krenak em seu livro demonstram outro tipo de possibilidade de coexistência. Além disso, demonstra como o povo Krenak e o povo indígena concebem suas relações com o meio ambiente. Então, ao descrever a relação entre os Krenaks e o Rio Doce, o Ailton afirma na página 21 que o Rio Doce, que nós os Krenak chamamos de Vatu, nosso avô, é uma pessoa, não um recurso, como dizem os economistas. Ele não é algo que alguém possa se apropriar. É uma parte da nossa construção como coletivo que habita um lugar específico, onde fomos gradualmente confinados pelo governo para podermos viver e reproduzir nossas formas de organização com toda essa pressão externa. Ainda durante Ideias para Adiar o Fim do Mundo,
Ailton Krenak traça diversos apontamentos sobre os efeitos da modernidade e do capitalismo na relação entre as sociedades humanas e o meio ambiente. Segundo ele, no capitalismo, tudo é mercadoria, inclusive a natureza, e como consequência, não fomos ensinados a ser cidadãos, mas sim consumidores. Por isso, ele entende que, abre aspas, quando despersonalizamos o rio, a montanha, quando tiramos deles os seus sentidos, considerando que isso é atributo exclusivo dos humanos, nós liberamos esses lugares para que se tornem resíduos da atividade industrial extrativista. Por fim, Renato Schuttimann, ao repercutir uma afirmação de Ailton Krenak, igualmente, após uma análise sobre as relações com o meio ambiente sobre a pandemia de Covid-19, afirma que retornar ao animismo surge como um chamado de sobrevivência, com uma chance de reconstruir a vida e o sentido no tempo pós-pandêmico que há de vir. Além das consequências encontradas após as transformações que ocorreram nas relações entre sociedade e meio ambiente durante a modernidade, outras ameaças podem ser encontradas em nosso cotidiano. Uma dessas é o marco temporal, que consiste em uma ação do Supremo Tribunal Federal que defende que os povos indígenas, estes responsáveis por defender o meio ambiente e desenvolver suas culturas, só podem reivindicar terras apenas em territórios que as comunidades estavam até a data de 5 de outubro de 1988. A problemática nesse caso consiste no fato de que, sem o marco temporal, essas comunidades conseguem criar novas terras indígenas no país, por intermédio da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, que através de um processo de identificação e delimitação de território, as terras podem passar pelos processos legais a fim de se criar uma nova terra indígena. Ou seja, seria uma forma de garantia dos povos indígenas de dar continuidade à sua relação histórica e cultural com o meio ambiente, principalmente aqueles que foram expulsos de suas terras e assim precisam reivindicar um lugar sob a violência ou devido à expansão rural e urbana ou vítimas de doenças na data em que a Constituição foi promulgada. Além disso, seria possível expandir essa relação com o meio ambiente, uma vez que a relação estabelecida entre esses povos e a natureza proporciona essa possibilidade. Nesse sentido, em uma matéria intitulada Marco Temporal é a maior privatização de terras do país, diz Ailton Krenak, do canal de notícias CNN Brasil, Ailton Krenak reitera como o marco temporal seria algo ruim não apenas para o Brasil ou para os povos indígenas, mas também algo extremamente negativo para todo mundo, uma vez que ações com o marco temporal podem causar ou ampliar uma crise ambiental e social. Assim, se preocupar com a natureza não deveria ser algo exclusivo das comunidades indígenas, que a cada dia mais estão sendo inviabilizadas de cuidarem da natureza e, igualmente, preservar suas vidas e cultura. E como fala o Ailton Krenak, o interesse das comunidades indígenas deveria ser um interesse comum do povo brasileiro, de todo mundo. Não deveria ser um interesse específico, pois diz respeito ao clima do planeta, à economia do país e ao patrimônio da União. E além disso, como o título da matéria aponta, Ailton Krenak afirma que esse marco temporal seria a maior privatização de terras do país, pois daria continuidade às relações de exploração e desequilibradas entre sociedade e meio ambiente. E agora, chegando ao fim do nosso trabalho, nós iremos para as considerações finais. Então, com a modernidade e a expansão do capitalismo e com elas novas formas de exploração, pode-se dizer que é necessário alinhar nossa interioridade com a natureza, de modo a tratar todas as fisicalidades humanas a partir de uma relação harmoniosa, de cuidado e de realmente reconhecer uma interioridade semelhante e necessária para a manutenção da vida. Pois apesar de sempre procurarmos afirmar que a humanidade é distinta da não-humanidade ou as formas não humanas, é necessário entendermos que o meio ambiente é o que sustenta a vida humana, e não o contrário. E assim, tal como foi mencionado, trazendo a ideia do Renato em consonância com a Ailton Krenak, é importante estabelecermos a nossa relação com o animismo
como forma de adiar o fim do mundo e dar continuidade à vida humana, e com isso conseguir desconstruir toda a exploração responsável por causar uma crise ambiental, social e climática. Portanto, devemos aprender com as comunidades indígenas, tal como a Krenak, a nos colocarmos em uma posição de contribuição ao meio ambiente no que tange às nossas relações, mas também a lutar contra políticas de austeridade como marco temporal, que promove a destruição da natureza e, por outro lado, potencializam os lucros capitalistas e nos distanciam de uma interação animista. Enfim, por hoje é só, pessoal. Agradecemos por nos acompanhar até aqui e espero que a gente possa se ver e se ouvir em outro momento.